Tensura, um dos personagens que nós não conseguimos deixar de notar, sem sombra de dúvidas, é o Diablo, certo? O primordial preto e um dos demônios mais poderosos de todo o mundo e um dos personagens mais icônicos de toda a obra. Desde o começo de Tensura, quando ele foi introduzido, ele já chamava muito a atenção dos fãs e do público em geral também. Não apenas por ser meio estranho, mas bem, porque a primeira aparição dele na obra foi um tanto quanto misteriosa e um tanto quanto legal. E o ponto mais marcante nele é que ele sempre foi esquisito e peculiar, mas acima de tudo isso, ele sempre foi extremamente obcecado pelo Rimuru em um nível completamente novo. Se a Shio e os outros podem ser considerados obcecados pelo Rimuru, o Diablo tá mais pra um stalker psicótico facilmente, meus amigos. Mas e se eu te falasse que, na verdade, o Diablo não é obcecado pelo Rimuru? Você acreditaria nisso? Ah, mais distinto, o Diablo é claramente obcecado pelo Rimuru, cara, abre o olho, tá falando merda. Olha, amigos, eu acho que vocês podem estar errados, sabiam? O Diablo, sem sombra de dúvidas, tem uma grande obsessão por algo, mas eu venho aqui nesse vídeo te dizer que essa obsessão dele não é o Rimuru. Ele idolatra sim o Rimuru, mas ser obcecado por ele, olha, isso é um não. Então, se você quiser saber pelo que o Diablo é obcecado e por que não é pelo Rimuru, sei que eu vou te falar isso agora. Mas uma coisa bem legal também, meus amigos, é que além da obsessão sinistra que o Diablo tem, tanto pelo Rimuru quanto por outra coisa, ele também tem uma obsessão muito forte aqui no canal. Todos os vídeos do canal tem like do Diablo, meus amigos, então é aquilo. Se você gosta do canal, deixa o seu like também, porque o seu like e a sua inscrição me ajudam demais, véi. Papo reto, deixa o seu like e me ajudem naquele pique. E antes de assistir o vídeo, eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham que pode ser o motivo pelo qual ele não é obcecado pelo Rimuru, e o que talvez seja o motivo da obsessão dele. E olha, se comentar, tem que falar se acertou ou não, hein? Se errou, tem que admitir, porque olha, é complicado. E para poder explicar um pouco mais sobre essa obsessão do Diablo, infelizmente nós temos que falar um pouquinho mais dele em si como uma pessoa, porque o Diablo em si é uma pessoa, digamos que caprichosa, por assim dizer. Ele é centrado e faz apenas o que lhe convém, não gostando muito de seguir os padrões ou regras dos outros, a menos, é claro, que seja do Rimuru. Aí ele segue com muito gosto e com muita vontade. E na época em que ele estava no inferno, ele se igualava em força ao Guy Crimson, porém foi justamente por isso que ele parou de buscar pela força em primeiro lugar. Todos os demônios buscam pela força para poder evoluir, mas o Diablo cansou disso, já que todos os demônios do inferno perderiam para ele em questão de segundos. Para ele já não tinha mais graça lutar contra eles a essa altura do campeonato. O único indivíduo com que ele poderia lutar era o Guy, e isso já estava ficando chato para ele. E foi por isso que, em vez de buscar pela força, ele começou a fazer outras coisas, observar o mundo humano, buscar coisas de seu interesse e por aí vai. Tanto que, por causa disso, ele é chamado de esquisito e peculiar, mas isso não convém ao caso agora. E então a trama sobre a obsessão dele se começa na primeira aparição dele, que foi no especial em que ele apareceu com a Shizu-san. Sim, a primeira aparição do Diablo em anime não foi durante o Festival da Colheita para o Rimuru se tornar um Lorde Demônio, e sim antes disso, que seria uma missão que ele fez ao lado da Shizu-san no passado. Muitos não conhecem, mas sim, o Diablo fez uma missão com a Shizu-san no passado. E essa missão começaria com o Diablo entediado de ficar no inferno. Ele estava muito cansado e queria fazer alguma coisa nova, e por conta disso ele aceitou uma convocação para ir ao mundo humano, e lá ele aceitaria a missão de matar alguns demônios em um castelo que foi invadido por eles. E claro, lá haviam diversos aventureiros prontos para fazerem essa missão, e no meio deles estava ela, a Shizu-san. E em uma reunião antes da caça ao demônio, algumas coisas começaram a dar errado, e por causa disso, descobriram o Diablo, e que o Diablo era um demônio. E claro, inevitavelmente, a Shizu, que era a pessoa mais poderosa do lugar, começou a lutar contra o nosso querido Diablinho. E lá eles trocaram alguns movimentos bem comuns, bem normais, tá ligado? Até que ela conseguiu realmente atrair a atenção do Diablo, e foi quando ele ia acabar logo com essa luta, dando um tapa na sua cara. E eu falo um tapa, mas vocês sabem, né, que um tapa do Diablo pode destruir uma nação inteira praticamente. O Diablo é um bicho muito forte. Porém, algo que contrariava as expectativas de todo mundo acabou de acontecer aqui. Quando ele bateu na máscara da Shizu, ela não perdeu a cabeça. E sim, ele perdeu o braço. O seu braço inteiro foi desintegrado instantaneamente, meus amigos. Foi como se aquela máscara repelisse ele, como se ela fosse uma relíquia, um artefato insanamente
poderoso. E quando isso aconteceu, obviamente, o Diablo entrou em êxtase. Ele finalmente encontrou algo para fazer. Porque no momento que isso aconteceu, ele sentiu o poder da máscara e ele percebeu. Esse era um poder que transcendia o próprio espaço-tempo. Um poder infinito que supera até mesmo o próprio tempo. E isso era algo inimaginável de se acontecer até o momento. E então, depois daquilo, ele recuaria da luta contra Shizu e derrotaria os demônios pelos quais ele foi invocado rapidamente. Apenas, é claro, para poder voltar ao inferno novamente, porque agora, a partir do inferno, ele passaria a observar aquela máscara cuidadosamente. E claro, ele se encontrou com a Shizu novamente antes de voltar para o inferno, e no fim do dia, deu os créditos a ela por matar todos os demônios, tornando ela ainda mais conhecida do que ela já era. E a partir de agora, o Diablo tinha um novo objeto de interesse e adoração: Shisui, mas não a garota, e sim, mais especificamente, a máscara que ela portava consigo. Aquela máscara que tinha o poder de comprimir o tempo, o poder do infinito, uma máscara anti-magia que desintegrou a mão de um primordial apenas de tocar nela. Isso era muito curioso. Logo, depois de voltar para o inferno, o Diablo passou a assistir a Shizu e a máscara em suas vidas por muito tempo, até que um dia a máscara chegou até um slime, Rimuru. E depois que a máscara chegou até o Rimuru, quando o slime teve contato com a Shizu pela primeira vez, a máscara acabou se quebrando, perdendo parte de seus poderes, e com isso, o Diablo chegou a uma conclusão inevitável: o Rimuru está ligado ao poder dessa máscara. E um adendo: muitas pessoas dizem que o Rimuru já pegou a máscara quebrada da Shizu, e sim, ele pegou a máscara depois que ela quebrou na sua luta contra o Ifrit, mas ela só quebrou depois que o Rimuru entrou em contato com a Shizu e com a máscara. Tanto que foi depois que ele entrou em contato com a Shizu e com a máscara que a máscara perdeu seus efeitos e o Ifrit saiu de controle. Ou seja, o Ifrit saiu de controle de uma vez por todas e a máscara perdeu todos os seus efeitos e quebrou depois que o Rimuru entrou em contato com a Shizu e com a máscara. Então sim, a máscara já tinha perdido seus efeitos no momento que o Rimuru e a Shizu entraram em contato um com o outro, e por isso que a Shizu perdeu o controle do Ifrit naquela hora em específico, porque a única coisa que manteve o Ifrit sob controle dentro da Shizu foi a máscara, e quando a máscara perdeu o efeito por causa do Rimuru, ela perdeu o controle e vocês já sabem o que aconteceria. Esse slime, que é capaz de falar, lutar contra espíritos e domar outros monstros, estava de alguma forma ligado ao poder que supera o próprio tempo, e o Diablo viu isso em primeira mão através de uma esfera diretamente do submundo. E o Diablo nesse ponto percebeu: o Rimuru era a chave para que ele pudesse descobrir sobre a verdade do mundo que ele tanto buscava, que ele tanto queria saber. E depois disso, ele passou a observar o Rimuru procurando por um momento, por uma chance para entrar em contato com aquele slime e poder ficar ao lado dele. O Diablo, desde aquele momento, sabia que o Rimuru tinha algo em especial, seja em poder ou qualquer outra coisa. Ele sabia que o Rimuru iria abalar o mundo inteiro através da verdade do mundo, e ele sabia que ficar ao lado do Rimuru não seria entediante, muito pelo contrário, iria trazer o maior prazer que ele já experimentou em toda a sua vida desde seu nascimento. E é por isso que o Diablo não é obcecado pelo Rimuru. Ele é obcecado pela verdade do mundo. Esse sempre foi o objetivo dele e o principal motivo pelo qual ele seguia ao lado do Rimuru desde o início. Claro, com o tempo ele passou realmente a gostar de ficar ao lado do seu mestre, mas não muda o fato de que ele idolatra o Rimuru como aquele que guiaria ele até a verdade do mundo, enquanto a verdade do mundo é o seu verdadeiro objeto de obsessão. E ele até mesmo tentou ser invocado pelo Rimuru no passado, porém a Beretta foi à frente e respondeu ao chamado feito namorado dos espíritos, e por consequência, ou melhor, sorte do destino, o Diablo foi chamado quando o Rimuru ascendeu a um verdadeiro Lorde Demônio, onde finalmente as coisas começariam a se encaminhar para a verdade do mundo. E desde então, o Diablo lutou ao lado do Rimuru e serviu a ele como seu servo mais leal do mundo, como alguém que absolutamente quer estar ao lado do slime, onde, no momento em que desapontasse o slime, ele estaria cometendo o pior erro de sua vida inteira. E ele continuou se mantendo assim, nunca ficando entediado, e continuou observando como que o Rimuru ganhava cada vez mais e mais poder, seja político ou espiritual. Ele viu o Rimuru mudando o mundo aos poucos, a um ponto onde ele mesmo, que desistiu de ir atrás da força há muito tempo, voltou a procurar por ela para servir ao seu senhor. Ele viu o Rimuru mudar tudo,
ele viu o Rimuru destruir os tabus do mundo e ele viu o Rimuru chegar até a verdade do mundo. O Diablo, ao lado do Slime que ele tanto ama, observou a verdade do mundo da qual ele tanto ansiava. Ele completou o seu objetivo depois de seguir os seus instintos e seguir aquela máscara. Ele conseguiu alcançar o seu objeto de obsessão, ao lado daquele que ele mais idolatra em todo o mundo. Depois que ele viu aquela máscara pela primeira vez, a vida do Diablo mudaria de uma vez por todas, de todas as maneiras. E é por isso que o Diablo não é obcecado pelo Rimuru. O Rimuru é uma entidade maior para ele, alguém que não apenas o ajudou a cumprir seu objetivo, mas também que lhe mostrou a verdade do mundo. Alguém que lhe mostrou um mundo onde ele não ficaria mais entediado, um mundo no qual ele poderia desfrutar de tudo que ele quisesse ao lado da pessoa que ele mais respeita. O Diablo idolatra e ama o Rimuru. O Rimuru é seu mestre e Deus, mas o Diablo não é obcecado por ele. Muito pelo contrário, eu diria que o Diablo é aquele que nós poderíamos chamar de menos obcecado pelo Rimuru, mesmo que ele seja um louco yandere que exterminaria qualquer um que ficasse ao lado do Rimuru. De qualquer jeito, o Diablo não é obcecado por ele. O Diablo tem um amor doentio, uma idolatria estranha e um respeito extremo pelo Rimuru. E por isso eu falo que o Diablo é completamente fora da caixinha quando o assunto é o slime, mas no fim do dia, mesmo que o Rimuru seja tudo isso para o nosso demônio, ele não é obcecado por ele. E esse, meus amigos, é o motivo pelo qual o Diablo não é obcecado pelo Rimuru. E aí, gostaram? E se você gostou, comentem nos comentários o que vocês acham de tudo isso, que eu tô bem curioso para saber o que vocês pensam. E mais uma coisa, todos conhecemos a máscara da Shizu, certo? Afinal, ela foi muito importante neste vídeo aqui. Então, se você quiser descobrir qual é a origem daquela máscara e como que o seu paradoxo funciona, clica aqui nos cards que você vai ter a sua mente simplesmente explodida, meus amigos, porque eu expliquei tudo isso para vocês. Então com isso eu concluo o vídeo. Então é aquilo, se você gostou, deixa o seu like e se inscreva, porque olha, o seu like e a sua inscrição me ajudam muito mesmo, galera. Não estou brincando, o seu like e a sua inscrição me ajudam de uma maneira que você não tá nem ligado. Deixa o seu like e se inscreve e é nóis. E agora eu vou me despedindo de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!